Lei Felca. Como essa lei nova está afetando a vida de muitos brasileiros hoje em dia. Bom dia, pessoal. Eu sou o Marcos, ele é o Fala Fábio e pessoal, hoje a gente veio comentar sobre essa lei e debater, dar as nossas opiniões sobre essa lei que está dando muito reboliço hoje na internet. Tem gente que está defendendo, tem gente que é totalmente contra, tem gente que vê com um olhar raso, tem gente que está entendendo quais que são os reais planos do governo com essa lei e a gente está aqui para dar uma destrinchada, dar nossas opiniões sobre essa lei que, cara, tá atrapalhando muita tá, gente hoje em dia, nossa, né, tá Fábio? demais. E assim, gente, não sei vocês, né? Eu acredito que todos já tenham visto aí no YouTube em si, né? Está YouTube, muito bem TikTok, falado sobre isso, Instagram, em todos os lugares todo estão mundo tá falando comentando, sobre né? isso, comentando alguns, né, como o Marcos falou, alguns concordando, outros discordando, trocando algumas ideias, vendo alguns pontos. E nós também já viemos aqui também com alguns pontos, algumas opções, né, da nossa parte. E começando já sobre a questão, né, da lei Felca, né, como vocês já estão vendo aí no começo do vídeo. O que essa lei Felca ela aplicou? Vamos colocar aqui os problemas já logo de cara, né? Que tem muitos. Muitos. O primeiro problema é sobre a mudança na questão das pessoas que jogam games em si, e um dos principais é o LoL, né? Bloquearam o LOLzinho, gente. Bloquearam. Bloquearam o LOLzinho consagrado nosso. Exatamente. E assim, gente, não sei vocês, eu acredito que poucas pessoas conhecem, mas a galera que é do game, eles conhecem muito esse game. É um game bem legal. Da minha parte, eu não jogo, mas eu acho bem interessante, acho bem legal. Já assisti vários youtubers fazendo esses vídeos. E dos problemas que eles vão cancelar Para menores de para 18, né? menores de 18 anos. Então, assim, para muitas das vezes, gente, você olha e pensa, ah, mas o que tem? Qual é o problema sobre isso? Como isso me afeta? O que vai afetar isso em minha vida? O que vai afetar? Muitas pessoas ela usam o games para Como fonte de uma renda, né? fonte de renda. Como nós temos o nosso canal de entretenimento para vocês, o pessoal do games também tem e usam o LoL para um rendimento, ou como sua renda fixa, que fazem Renda ali sua renda principal ou principal. renda extra. Isso. E assim, e um dos principais são o LoL, né, como conhecido. Assim como o Fábio falou, pessoal, tem gente que trabalha com games, né? Por exemplo, o LoL, que é um jogo que está sendo bloqueado agora para menores de 18 anos, é um dos jogos que mais geram dinheiro no No mundo. mundo. Se eu não me engano, eu já vi uma pesquisa que depois do futebol, o LoL é o Ele é o esporte que mais gera dinheiro no Isso. mundo. Ele é o segundo. É o Ele é o segundo que segundo mais já. gera dinheiro. Uhum. Ele tem campeonatos, tem dezenas e dezenas Nossa. de campeonatos que dão milhões e milhões de dólares de premiações para os vencedores desses campeonatos. O próprio LoL, pessoal, é como se fosse uma comunidade onde tem muitos e muitos players profissionais, tem os profissionais dos jogos e essas pessoas dependem do jogo para ganhar dinheiro. A pessoa depende do Exatamente. salário do time dela, depende do valor das premiações para ela poder sobreviver. Assim como o Neymar depende do futebol, tem os jogadores profissionais de LoL que dependem desse cenário para ganhar Para dinheiro. ganhar dinheiro. LoL é um game que movimenta a economia. Tem vários patrocinadores, tem vários jogadores, tem os técnicos desses Até jogadores, os youtubers, né, tem os também. youtubers que gravam vídeos sobre esses jogos, tem as pessoas que organizam eventos sobre o LoL, tem cosplayers que ganham dinheiro se fantasiando de personagens de LoL. Tem, como o Fábio falou, os criadores de conteúdo que criam conteúdo sobre LoL, tem até pessoas que vendem cursos ensinando outras Ensinando. pessoas a Imagine só. jogar LoL. Assim como tem uma escolinha de futebol, hoje em dia tem as escolas de LoL, cara. Então, é algo que movimenta a economia. E assim como eu estava vendo um outro youtuber dizer esses dias, tem muitos jovens adolescentes hoje em dia que muitas vezes o cara é pobre, é um cara de favela, é um brasileiro de renda baixa. Muitas vezes ele começa a jogar games online e o cara vai se destacando. Quando Uhum. vê, o cara criou um canal no YouTube. Quando vê, o cara entra para um time profissional e o cara começa a se desenvolver, começa a criar uma carreira ali. Muitas vezes, ao invés desse cara ir para o caminho das drogas, ele consegue uma fonte de renda fazendo algo honesto. Quer jogar videogame, E quer algo fazer que ele algo que ele goste. gosta. Algo que ele goste. Muita gente hoje em dia saiu, tem muitos youtubers famosos hoje que dizem, cara, eu podia ir pro caminho errado. E Errado. muitas vezes eu resolvi ir para um caminho certo através dos jogos, através dos games, através da internet. Então, é,
bloquear um jogo online hoje em dia grande como o LoL não é somente um joguinho simples, pessoal. É algo que movimenta a economia, é algo que é o sustento. Literalmente, o LoL hoje em dia é o sustento de milhares e milhares de famílias, não só brasileiras, mas através do mundo inteiro. E a gente está usando o LoL como exemplo aqui, Isso. mas foram bloqueados o LoL, o CSGO, o próprio Valorant, se eu não me engano, Roblox e Roblox. vários outros jogos, no quais menores de 18 anos não poderão mais Não jogar esses poderão. jogos. E tem muito menor de 18 anos que é jogador profissional. O cara vive Profissional. disso. Ele Exatamente. tem muito moleque de 16, 17 anos que é jogador profissional, recebe salário, que joga campeonato valendo dinheiro e não vai poder mais por conta dessa lei burra, vamos dizer assim, criado por políticos brasileiros que nem sequer entendem de games, pessoal. E outra coisa também que muita gente está falando é o nosso querido GTA 6. Também. Outra coisa. Tinha muita gente ansiosa, Ansiosa. esperando, e a própria Rockstar já cancelou algumas vendas. Até nós mesmo, né? Nossa, não via a hora de chegar realmente. Por mais que nós, né, estamos gravando conteúdo, a gente tem nossas empresas e tudo mais, mas a gente gosta de ter esses entretenimentos, para ter, né, a gente ter aquele momento legal ali para jogar um pouquinho. E é uma das coisas que estava sendo esperado, que eu acredito que pelo mundo inteiro, que é o GTA 6. Então, o que aconteceu? Já estão travando, e para você poder comprar o GTA 6 no lançamento, você vai ter que fazer escaneamento facial, enviar seus documentos, fazer toda uma burocracia para comprovar que você tem mais de 18 anos para você poder fazer a compra desse jogo. Exatamente. E entrando em um outro ponto também, pessoal, que nesse esquema de para você comprovar que tem mais de 18 anos e poder comprar os jogos, como eu disse, você vai ter que fazer um escaneamento facial, colocar teu CPF, seu RG, teu documento na internet. E o que acontece muito na internet hoje em dia são golpes virtuais. Você cadastra teu CPF lá no site, muitas vezes pode ter um hacker, um cara ali que vai estar de olho e vai ter acesso a algumas informações tuas e pode, sei lá, tirar um carro no teu nome, sim, pode usar o teu escaneamento facial para cometer algum crime e jogar a culpa em você. A internet é um lugar muito perigoso. Muito fácil, é muito perigoso. E com a implementação dessa lei, todos nós vamos ter que nos expor cada vez mais na internet para poder simplesmente jogar um jogo online. Exatamente. O que era algo para ser algo simples, só para se distrair, vai ficar mais burocrático e mais difícil de acessar por conta dessa bobeira do governo, cara. Exatamente. Você que joga videogame hoje em dia, comenta aqui embaixo, você concorda com essa lei? O que você acha? Cara. Eu também acredito que não. Eu acredito que não tem como concordar com essa lei hoje em dia. E outra, gente, é assim, ó. O que acontece? A gente sabe que o governo ele vai fazer de tudo para que nós se tornamos as suas marionetes nas mãos deles. Então, o que acontece? Quanto mais eles têm acesso a nós, melhor fica para que eles tenham o controle em Quanto tudo. mais eles puderem censurar, isso, eles mais vão censurar. O que acontece? A lei Felca, quando foi, como vocês bem sabem, né? Quando ela foi colocada ali ao ar, foi por um motivo bom. Por quê? O motivo é algo bom, né? O motivo é bom, para proteger as crianças. Na teoria é algo bonito. É algo bom. O problema é na prática. Exatamente. Daí que acontece? Vamos dizer, na prática, isso acaba se tornando um alvo para o governo atacar a nós mesmos. Né? Então, o que ele vai gerar grandes problemas nas redes sociais, né? Vai acabar como uma ditadura, né? Como uma ditadura que vai ter controle. É um primeiro passo para iniciar a ditadura, iniciar um controle das redes sociais no Brasil. Hoje em dia a gente tem um governo de esquerda que está no poder do Brasil e o sonho desse governo, eles dormem pensando nisso, é o maior sonho do presidente Lula hoje em dia, é censurar e controlar a grande mídia no Brasil. E a Lei Felca nada mais é, pessoal, que o primeiro passo para eles chegarem nesse ponto de censurar as redes sociais, controlar as redes sociais e controlar a internet no Brasil. Para quê? Quanto mais controle, mais difícil deles saírem do poder. Foi isso que fizeram na Coreia do Norte, foi isso que fizeram na Venezuela e outros países que se tornaram ditaduras. Então não é a Lei Felca não é algo simples como, estão bloqueando um joguinho de criança. Não, é um primeiro passo, para, como eu disse ali, para um início de uma ditadura virtual, vamos dizer assim, né? E aí vai se escalonando cada vez mais, né? É o início para a censura das redes sociais. Então, tudo começa aos poucos, tudo começa com
palavras bonitas. Não, é pelas crianças, é para proteger as crianças. Só que aos poucos os políticos lá de Brasília vão criando leis e mais leis para controlar o que a gente joga, controlar o que a gente assiste, controlar o que a gente ouve e controlar até mesmo o que a gente fala na internet, pessoal. E isso, muitas pessoas, eu acredito que vão entrar nesse vídeo e vão falar, mas isso para mim não vai fazer diferença. Eu Não, nem jogo eu nem videogame, isso jogo, não me não faço nada. afeta. Mas assim, gente, entenda que isso apenas é um passo, como o Marcos falou, é apenas um passo É para a o governo mesma te coisa, controlar. mesma coisa que aquela pessoa que fala, a gasolina aumentou. Mas eu nem tenho carro, É, nem tenho carteira, não não tem dirijo, problema. eu só ando de Uber. Mas ele Só que daí afeta a onde? pessoa ela não entende, ela não vê lá na frente Uhum. que o valor do Uber que ela pega todo dia vai aumentar. Ela não vê que o arroz, o feijão que ela compra no mercado, ele vem como? Ele vem de caminhão, Vende ele vem de transportes. transporte, a gasolina aumentando, vai aumentar o custo para o dono do supermercado pagar o cara Exatamente. que transporta para ele e, consequentemente, ele vai ter que aumentar o valor dos produtos. Então, tudo é um efeito escada. Muitas vezes, no início não afeta você, mas quando chega lá no final, afeta seu bolso, afeta a sua liberdade, afeta os seus direitos como cidadão brasileiro, né, Fábio? Exatamente. É bem isso aí. Então, gente, esse vídeo foi um pouco, né, eu acredito, um pouco apenas para dialogar mesmo sobre isso Dá a e nossa que, opinião, na né? nossa opinião sobre, como nós falamos, é uma lei no vídeo, que vocês sabem, foi com uma ideia É, show de bola, que o isso propósito, realmente, né, da lei é esse algo foi o bom. propósito, para que a adultização não se tornasse tão público como já estava, E outra coisa que a né? gente esqueceu de falar, sites pornográficos. Verdade, Cara, verdade. sites de apostas online estão Isso tudo liberado. é livre para Menor de se a 18 consegue criança. acessar Exatamente. tranquilamente. Então, assim, gente, para pensar. Se uma criança que joga um jogo, ela não, ela agora ela é proibida de fazer isso. Ela tem que ter acima de 18 anos. Então, por que quando Vai jogar o entrar tigrinho ali, jogar o Tigrinho, se você não entra precisa de nada. na Play Store, você consegue baixar o aplicativo. Se ele entra num site pornográfico, ela consegue ter acesso também. Então, Fica aí para a pensar. contradição, né, dos Entendeu? políticos Então, brasileiros olha a hoje em dia. contradição. É como a gente falou. A lei quando ela foi explicada, foi a melhor coisa, porque para expor as adultização que estava acontecendo. Porém, Mas na prática isso se tornou se tornou outra um coisa. grande alvo de formas erradas, Então, né? pessoal, espero que vocês gostem desse vídeo. Deixa o gostei aí embaixo. O Não se like é esqueça de se muito inscrever. importante para ajudar a gente. Exatamente. Se inscreve também para receber mais vídeos e E comenta a sua comenta aí. opinião. Comente se Comenta aí. você joga, se você não joga, E se que você que apoia você ou não essa e o lei. que você achou dessa lei? Achou interessante? Achou legal? Ah, eu tô nem aí, para mim não faz diferença. Comenta que a Comenta gente vai aí, estar lendo que dando nós vai estar coração. lendo, dando coraçãozinho. Galera, não se esqueça, curte, comenta e se inscreve no nosso canal. Valeu! Valeu e tamo junto.